É, menina, parece que todos têm o direito de voar, mas só se for em silêncio. Tá rolando um monte de treta nessa montagem de Wicked. Essa não é a principal, não é a treta que a gente tá abrindo aqui o vídeo. Na verdade, tem uma treta mais importante dessa do barulho, mas a gente vai chegar nessa treta do barulho. Mas, pra quem não sabe, agora no Teatro Renault, a gente tem Wicked, que é a terceira montagem brasileira. A primeira foi em 2016, depois fizeram em 2023, e agora com o sucesso do filme, né, foi feita a terceira montagem agora no Brasil. E é um sucesso bizarro, né? Se vocês não sabem, você tá no outro planeta. Wicked é uma das peças mais tradicionais da Broadway, que hoje tá na Broadway desde 2003, mais de 20 anos. Tá no West End, que é a Broadway de Londres. E tá no Brasil, já é a terceira montagem, é uma das peças com maior no público, talvez a peça que tem maior público no Brasil. Uma peça que antes de inaugurar, antes de lançar, antes de ter a estreia, já vendeu mais de 80 mil ingressos. E é uma peça maravilhosa, realmente, quem quiser ver. E é uma peça que fala sobre o outro lado da história do Mágico de Oz, que é a relação da bruxa boa e da bruxa má, né? Da Glinda e da Elphaba. E é uma história que basicamente fala sobre a ascensão do fascismo, fala sobre o preconceito com minorias. Então é uma história que sempre foi muito atual e hoje em dia mais ainda. E aí, hoje, a gente teve a estreia, que eu tava lá na estreia, inclusive, semana passada, e rolou uma treta ontem de um caso de transfobia. E aí é muito curioso a gente ter um caso de transfobia numa peça que fala exatamente de que assunto, né? Não de transfobia especificamente, mas fala sobre preconceito contra minorias, né? Sobre respeitar diferenças e tudo mais. Vamos ver aqui alguns vídeos. Inclusive, esse caso aconteceu com uma influenciadora chamada Malévola. Eu acho que ela não tem Instagram, mas ela é uma influenciadora trans. E esse caso aconteceu com ela. Eu vou mostrar aqui os vídeos primeiro. Tá aqui, ó. E eu que sofri transfobia em Wicked e só descansei quando tiraram ela. Começou ontem no Twitter, apareceu um monte de vídeos sobre isso acontecendo, no TikTok também, e aí hoje deram as explicações, mas todo mundo acabou falando, o elenco mesmo também já se pronunciou, então vamos ver sobre isso. Sofri transfobia em Wicked e só descansei quando tiraram ela. De transfobia por aquela mulher. Ela me chamou de homem. Tira, 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 tira. Vocês vão tirar? Vocês não vão tirar? Agora deixa, agora já fez, ó. E eu que sofri transfobia em Wicked. O Miguel vai explicar melhor depois. Tem aqui outros. Muita gente gravou. A peça atrasou quase meia hora por causa disso. E a gata tava no ingresso mais caro, né? Deve ter sido complicado. Aqui, ó. Isso é a produção, parece os seguranças conversando com ela. Se eu não me engano, parece que foi chamada a polícia. E aí estavam pedindo para ela dar o depoimento dela lá. Ela se recusou e em algum momento ela foi lá falar. Já eram 8h16, a peça começava às 8h. Vamos aqui pro Stories do Miguel Felipe, né? Que é mais uma pessoa que comprova a lei de que não existe homem trans feio. Gente. Ai, olha, não sei nem o que dizer. O Miguel, ele participou, vocês devem conhecer ele eu já ia falar de Férias com Ex, quem sabe, né, Miguel? Mas de Férias... Ilhados com a Sogra. Isso, Ilhados com a Sogra. Quem sabe de Férias com Ex. Vai fazer de Férias com Ex, Miguel? Conta aí pra gente, tá? Mas vamos colocar aqui os stories dele, que ele explicou a situação, porque ele foi assistir. Inclusive, ele acabou conhecendo a Malévola lá. Nesse dia ele não conhecia, né? Infelizmente, chegamos aqui no Teatro Renault. Estamos tendo uma péssima experiência, porque eu fui testemunha aqui de uma transfobia descarada por uma mulher aqui dentro do teatro. Deixa eu até virar pra vocês.
essa abençoada aqui, na frente da filha dela, teve a capacidade de chamar uma mulher trans de homem, cometer um crime, óbvio. E a gente tá só aqui no aguardo da produção tirar essa moça, porque são 8 horas, são 8h15 já, e não começou, porque a gente não vai começar a assistir um espetáculo que é extremamente representativo para a diversidade, uma mulher dessa aqui. Não faz o menor sentido, né, gente? Simplesmente não faz o menor sentido. Então eu tô aqui só esperando. Já já a gente dá continuidade para vocês. Vai aprender por bem ou por mal quando vem sociedade, com a diversidade, cara. Muito obrigado, gente. Obrigado, teatro. Obrigado. Parabéns pra vocês. Valeu. Obrigado mesmo. Obrigado. Deixa eu explicar um pouco melhor a história, tá, gente? Quando eu e meu amigo chegamos aqui no teatro, a gente passou pela fila para ir comprar pipoca. E aí a gente viu que tava tendo um movimento na fila e, assim, 2 moças estavam se desentendendo. E até aí, beleza. Tava começando a gritar, tal, achei desagradável, mas ao mesmo tempo não sabia o que tava acontecendo. Aí tinha uma moça que tava na frente, que eu descobri depois que o nome dela é Malévola. É maravilhosa. Ela tava demorando... Já vou terminar, que eu tô entrando no banheiro, peraí. Aí beleza, vi um movimento e entendemos que se tratava de uma briga entre a Malévola, que estava na frente, e a moça de trás. Aparentemente a Malévola estava demorando muito, mas é porque a atendente tinha rasgado a nota fiscal dela, ela estava esperando, estava tentando entender o que estava acontecendo, e a moça de trás estava super apressada. Meu Deus, era uma pressa que ela não podia esperar 2 minutos, ela era próxima da fila. Mas enfim, aí ela ficou toda nervosa, as duas bateram boca, mas a Malévola foi sair da fila, a mulher não contente em já ter, enfim, se desentendido lá, berrou o homem pra Malévola. Preciso voltar agora. Mas só pra vocês entenderem como é que foi a situação. E não foi só. Ela berrou. Ela tava tentando humilhar mesmo a Malévola. É uma coisa muito sinistra, assim. Eu falei, cara, não é possível. E aí, obviamente, muita gente viu, testemunhou aquela situação horrorosa. E a gente foi lá, acompanhou essa moça até a hora que a produção e os seguranças removeram essa mulher da plateia. Graças a Deus, justiça. Eu só fazer um comentário, né? Que muita gente na hora de comentar esse tipo de caso, fala assim: ah, não, mas ela só errou o pronome da pessoa. Não, porque não sei o quê, porque ninguém é obrigada. Ah, é isso e aquilo. Primeiro, deixa eu mostrar a cara dela, que não tá mostrada aqui em lugar nenhum. Essa aqui é a Malévola, tá? Muita gente fala assim, só errou, não sei o quê. Não, gente, não é isso que aconteceu, não. Eu acho que tá bem claro o que aconteceu, né? Uma coisa é você, sem querer, errar o pronome da pessoa. Às vezes as pessoas, elas fazem um certo esforço, né? Porque é isso, eu saio assim na rua, sou chamada no masculino à torta e à direita, mas as pessoas às vezes fazem um certo esforço pra errar mesmo, de sacanagem, mas depois que a gente corrige, a gente espera que a pessoa depois volte a falar o correto, certo? Tem uma questão nessa história que ela não simplesmente errou o pronome dela, ela brigou com a Malévola na fila e para humilhar, para xingar essa pessoa, ela começou a gritar que era um homem. Então não foi um erro, não foi uma confusão, um equívoco. Ela sabia exatamente o que estava fazendo e o que estava falando, tá? Então ela não fez aquilo em momento nenhum sem querer, sabe? Ah, eu não queria, sem querer eu chamei ela de ele, sem querer eu achei que era um homem. Não, ela gritou xingando essa pessoa. Então, não tem nem o que dizer aqui sobre, ai meu Deus, mas sabe, isso aqui não foi um xingamento, tá? Vamos voltar aqui só para ele terminar de contar. Foi feita a nossa plateia, que foi maravilhosa. Obviamente não consigo falar para todo mundo aqui, mas todo mundo que esteve aqui na sessão das 8 horas do Teatro Renault, assistindo o Wicked, olha, um beijo no coração de vocês, parabéns. Inclusive, gente, no meio do teatro, a Fabi teve um momento que ela e a Mira, e a Fabi fez um jeito lá, improvisou falando transfobia jamais. Então é isso aí, gente, transfobia jamais. Se não sabe conviver em sociedade, cara, não viva em sociedade, na boa. É isso, tô feliz demais, que bom que deu tudo certo. Malévola, um beijo, toda a solidariedade a você, meu amor, que bom que deu tudo certo. Ainda teve um outro
pedaço aqui. Esse aqui é o finalzinho do espetáculo. Agora eu tô em casa, não sei o que. Aí teve esse comunicado oficial que a gente vai ver já já. Bom dia pra todo mundo. Que episódio triste que aconteceu ontem, tá? Muito triste. Triste pela vítima e triste porque a agressora tava acompanhada com a filha. A filha não devia ter, sei lá, 12 anos, 10 anos ela tinha. E aí quando eu mostrei aquela imagem do teatro inteiro ovacionando a saída da agressora, a criança tava junto, né? Passou aquele momento que ela deve ter se sentido extremamente envergonhada, triste, sabe? Tentando entender o que aconteceu. E por isso meu coração ficou partido. Foi uma situação muito, muito chata, muito desnecessária. Deixando claro que, assim... Teve outras pessoas que comentaram sobre essa questão da criança, mas assim, eu acho que a gente, ainda mais nesse momento, onde a gente tá lidando com uma pessoa dizendo que é normal o professor ser zoado pelo filho, né, e o professor não pode gritar com o filho, se você não entendeu, assista o último vídeo desse canal, é aquela história, né, se a mãe faz esse tipo de coisa em público, imagina o que ela não faz no privado. E é muito ruim uma criança ter que passar por essa exposição, né, passar por esse momento muito triste, mas se a mãe não ensina a não ser um animal e não saber viver em sociedade, a sociedade ensina. Então, que bom, né, que a criança pode ver que a sociedade não vai aceitar a maneira como a mãe dela age, né? Então é isso. Tomara que essa criança aprenda que, assim, se a mamãe dela fala um monte de merda em casa, ela não deve fazer. Porque não é assim que a gente se vive perto de outras pessoas. Porque assim como a gente deve respeitar todas as pessoas, né, a gente também tem que ter um certo cuidado com as pessoas que são constantemente desrespeitadas na vida. Porque você pode se estressar, você pode gritar, você pode fazer o que você quiser, né? Brigar, as pessoas se desentendem. Agora, diminuir a humanidade de alguém, tentar humilhar a pessoa por ela ser uma pessoa trans, aí já passa do jogo. Eu lembro de uma discussão que teve uma vez no Twitter, que tinham duas pessoas discutindo, aí ela falou assim, ô querida, qual é teu pronome? Aí ela dela. Aí a pessoa respondeu, vagabunda! Porque é isso, xingar pode, o que não pode é errar o pronome. Inicialmente, gente, o assunto teria sido resolvido de forma pacífica, né? Inicialmente a vítima e, bom, enfim, a gente estava acompanhando também, foi solicitado para a produção, né, que não começasse o espetáculo enquanto essa moça estivesse na plateia. Gente, Wicked é um espetáculo, é uma história que conta justamente sobre a aceitação do diferente, sobre a intolerância, sobre o preconceito. Não fazia o menor sentido essa moça estar sentada lá assistindo depois de ter cometido o crime que ela cometeu. Você entendeu? E aí, então, foi tentado conversar com a produção conversou, desconversou, não sei o quê. Super atenciosos, tá? Deixa bem claro. Mas aí a moça não estava saindo. E o ponto estava atrasando o espetáculo e a vítima e todo mundo estava ali do lado não ia sentar enquanto a moça estivesse lá ainda. Aí o pessoal começou a ficar irritado, querendo entender o que estava acontecendo. E aí foi o momento que a Malévola falou pro teatro que ela estava sendo vítima de transfobia, que por isso ela não ia assistir o espetáculo ao lado da pessoa em questão, e por isso que ela estava lá em pé esperando, né, que a justiça fosse feita. E aí a plateia se solidarizou, claro, e começou a ovacionar e começou a solicitar também aí a retirada da moça, né. É isso. Fiquei bem triste pela criança que não tinha nada a ver com a questão e acabou sendo prejudicada, mas o ato precisa ter uma consequência, exatamente. Espero que a adulta tenha entendido e aprendido. Torço para que a vítima e a criança se recuperem do ocorrido. Agora precisa ir pro trabalho, mais tarde, etc. Aí, aqui a gente tem um pouquinho do que... É bom trazer esse vídeo aqui, Ontem de Wicked é simplesmente revoltante e preocupante. Pra quem não sabe, a influenciadora Malévola Alves foi alvo de transfobia por uma das pessoas que estava na plateia. O fato ocorreu antes da sessão começar, ou seja, elas estavam no lado de fora, na fila, quando ela foi alvo desse ataque. No ano passado foram registradas 105 mortes de pessoas trans aqui no Brasil. Nós seguimos liderando a lista de países que mais matam pessoas transexuais no mundo. Em 2023, o Disque 100 registrou mais de 4.400 denúncias de violações de direitos humanos contra pessoas trans. E um estudo mostra que pessoas trans femininas têm 38 vezes mais chances de morrerem assassinadas do que pessoas trans masculinas.
E é sempre importante, eu sempre faço muita questão de fazer esse recorte, que essa estatística fala especificamente de mulheres trans e travestis negras, tá? Ainda tem esse outro recorte. Então, assim, só com esses dados que eu trouxe aqui pra vocês podem ter uma noção, uma mínima noção do quão grave foi esse episódio, principalmente falando de um episódio dentro de um teatro. A Fabi Bang, que interpreta a Glinda no musical, já se posicionou e ela assistiu todo o episódio e ficou muito triste. Se isso ocorreu em um espaço onde é pregado tanta liberdade, tanto respeito às diferenças e às diferentes formas de ser e de se expressar, que é um teatro, imagina no meio da rua, quando não tem ninguém olhando, quando não tem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de apoio para essas vítimas, porque a Malévola, ela teve o apoio da plateia, ela teve o apoio dos seguranças, ela teve o apoio da polícia naquele momento. Mas se a gente for parar para pensar, a maioria dos casos de denúncias contra pessoas trans, elas não têm esse apoio. E casos como este não devem ficar impunes justamente para essas pessoas que agridem verbalmente ou fisicamente, o que for. Elas têm que saber que isso é um crime e que elas vão pagar pelo que fez. Aqui não estamos falando sobre opinião pessoal, sobre posição política, sobre qual religião você é. Estamos falando de um ato criminoso que alguém cometeu. No final, essa pessoa teve que sair do teatro junto da Malévola. Segundo informações, elas foram para uma delegacia. Só que não sabemos ainda qual foi o desenrolar dessa história. Comente e compartilhe este vídeo para que ele chegue a cada vez mais pessoas. Vamos fazer uma rede de apoio tanto para a Malévola quanto para todas as pessoas trans deste país. E aqui é o Carlos Cavalcante, que é o presidente do instituto que produz a peça, tá? Ele subiu no palco, já ia subir para falar de um outro assunto que a gente vai falar aqui agora, mas foi falar desse assunto também. Tudo que a gente pode admitir, é bom que a gente admita na vida. Mas transfobia em Wicked... Talvez ela precisasse muito assistir Wicked para aprender alguma coisa na vida. Pois é. Aqui é o comunicado oficial da peça, né, que saiu quando estava rolando ainda tudo. Hoje, dia 26 de março de 2025, antes da sessão das 8 horas, ocorreu um episódio no foyer do Teatro Renault envolvendo uma denúncia de transfobia. O problema se estendeu para dentro da plateia, até que, sob forte pressão do público, a pessoa denunciada por transfobia se retirou do teatro. A PM do estado de São Paulo foi prontamente acionada, compareceu ao Teatro Renault e dará prosseguimento às medidas de investigação criminal cabíveis ao caso. Devido ao ocorrido, a sessão de Wicked começou com 18 minutos de atraso e transcorre pacificamente nesse momento. A produção brasileira de Wicked repudia qualquer forma de transfobia e LGBTQIAPN+fobia e reafirma seu compromisso com a inclusão, o respeito e a diversidade. A história de Wicked celebra a aceitação das diferenças e a luta contra os preconceitos, valores que também defendemos fora dos palcos. Nosso espetáculo é e continuará sendo um espaço seguro para todas as pessoas, independentemente de identidade de gênero ou orientação sexual. Acreditamos que o teatro deva ser um ambiente de acolhimento e representatividade. Não toleramos, né, qualquer discriminação em nenhuma de suas formas. Aqui é a Mira é a atriz que faz a Elphaba. Ela compartilhou e falou: a situação triste e bizarra, mas mais recorrente do que muitos podem imaginar, então tem que fazer barulho sim e tem que tirar da plateia sim. Ainda não sei todos os detalhes, mas que triste saber que a pessoa estava acompanhada de uma criança. Fico com muita pena dela ter passado por isso e fico pensando no que ela vai se tornar, mas espero que um dia consiga desenvolver um pensamento diferente da família. Nossa plateia de Wicked é um espaço seguro e inclusivo. E aqui tem, inclusive, durante a peça, em 2 momentos da peça, a Fabi Bang, que eu vou mostrar o pronunciamento dela aqui agora, ela incluiu, a Fabi Bang, ela é a Glinda, né, a bruxa boa, e ela é muitas vezes o alívio cômico da história, e também a que mais coloca caco, né, a que coloca improvisos, né, e aí na cena de Popular, ela falou, na hora que a Glinda tá transformando o vestido da Elphaba, normalmente ela fala várias coisas aleatórias, e aí ela falou transfobia jamais, aqui ó. Rosa macadâmia tutti-frutti. Pitaia tropical. Transfobia jamais.
E depois, numa cena do segundo ato, no catfight, né? Que era o momento onde as duas lutam, a Glinda fala pra Elphaba, vai embora logo, não sei o que, isso é parte do texto. E aí ela colocou esse outro caco aqui falando da situação. E aí aqui a Fabi, depois da peça, veio falar sobre o ocorrido. Vamos lá. Fim do show número 7. E a gente teve um episódio muito chato na plateia hoje, muito desagradável. Zero representa o espetáculo, a mensagem que esse espetáculo transmite. Obrigada, Rachel. É verdade. E a situação acabou, acho que assim, da pior forma possível. Só vou contextualizar vocês. Antes do show começar, a gente teve um episódio de transfobia no foyer do teatro, acho que era na fila da pipoca. E aí, tanto a vítima quanto a pessoa que... Beijo, Raquel, até amanhã. Beijo, que cometeu o ato transfóbico, sentaram na plateia. Só que a própria plateia estava se manifestando muito para que essa pessoa saísse da sala de espetáculo, porque realmente essa mensagem, essa postura é totalmente contra a história que a gente está contando, né? Então o público realmente se revoltou com essa situação e o espetáculo foi atrasando. A gente ficou cerca de meia hora adiando o espetáculo até que a pessoa que cometeu o ato aceitasse se levantar da plateia, deixar a sala de espetáculo para prestar depoimento. E assim, os seguranças do teatro ficaram tentando fazer com que essa pessoa levantasse verbalmente, tentando convencer essa pessoa a se retirar da sala de espetáculo, porque o show não começaria enquanto ela não saísse. Eu não sei, na verdade, o que a levou a realmente levantar, mas imagino que a vítima tenha acionado a polícia e talvez se a agressora não tivesse saído por bem, talvez ela teria que sair por mal, esperando a polícia chegar. Então ela resolveu sair e esse agora é um ponto da história que me entristeceu muito, além, claro, do ato de agressão. Mas essa agressora, ela estava acompanhada de uma criança, que eu imagino que tenha seus 10, 11 anos de idade. Imagino que a criança estivesse extremamente envergonhada de estar passando por aquela situação, estar diante de 2 seguranças, com um teatro inteiro ovacionando a saída da mãe dela, suponho eu que seja mãe. E até que quando essa mulher resolveu se retirar da sala de espetáculo, a criança se levantou junto. Eu estava espiando assim pelo buraco da fechadura, praticamente. A criança se levantou junto e o teatro inteiro estava gravando a situação. Até que a criança colocou a mão no rosto e chorava copiosamente de vergonha. Me entristece muito toda a situação, principalmente isso acontecendo dentro de um ambiente como uma sala de teatro, um ambiente onde nenhuma intolerância é bem-vinda, aonde a gente está contando uma história que é exatamente uma história que faz refletir sobre a intolerância alheia, né, e sobre a nossa própria intolerância e ignorância às vezes. E eu vi aquela criança chorando envergonhada e me entristece muito saber que aquele choro é só o começo de um sofrimento que vai acompanhar essa criança pro resto da vida dela, sabe? Primeiro que ela provavelmente ela já é criada dentro de um contexto familiar de total intolerância. Segundo, que ela viu a mãe dela ofendendo outras pessoas, sendo intolerante com outras pessoas. Talvez essa criança cresça baseada nessa referência de mãe que ela tem, né? E eu, sinceramente, espero que não. E eu acho que em algum momento da nossa vida a gente começa a ter o livre-arbítrio, né? E o discernimento de saber quais foram as referências que nos servem e quais as referências que a gente não quer reproduzir nem replicar. Então eu torço para que essa criança realmente não seja refém desse comportamento hostil e intolerante da mãe dela. Torço para que ela supere a noite de hoje, que foi uma noite de
humilhação, de constrangimento, de vergonha. Por mais difícil que seja, eu espero profundamente que as duas vítimas, tanto quem sofreu a transfobia quanto a criança, que elas consigam esquecer a noite de hoje, que elas superem. Eu espero que a justiça seja feita. Espero que essa agressora seja devidamente punida e que ela aprenda a lição de que transfobia nem pensar. Eu espero que a vítima seja ou indenizada ou que a justiça minimize de alguma forma o sofrimento e o constrangimento da vítima e que essa criança supere a noite de hoje, que poderia ser apagada da vidinha dela. E fica uma mensagem, né? A primeira é que transfobia nem pensar. A segunda é que a pessoa que vem assistir um espetáculo como Wicked e tem um ato como esse, ela não sabe o que ela tá fazendo, né, da vida dela. Ela não entendeu nada. Fim do show número... É muito complicada essa situação e é aquela história, né, que muitas vezes as crianças elas aprendem com os pais e replicam os pais e muitas vezes as crianças veem nos pais o exemplo do que não ser. Tomara que essa criança passe... Bem, a primeira coisa que eu torço, na verdade, é que essa mãe não seja dessa forma e que ela tenha tido um lapso, o que eu acho muito difícil. Que uma pessoa que se utiliza de transfobia para tentar humilhar outra pessoa, com certeza não para por aí. Mas a gente espera profundamente que essa pessoa tenha tido um lapso de consciência e que não seja assim durante o tempo, que ela não passe essa educação preconceituosa para a filha e que talvez, se essa mãe faz isso com essa filha, que esse acontecimento mostre para essa criança de que a mãe não vai ser... que esse tipo de atitude da mãe não é aceita, tá? Aí, menina, a gente tem outras polêmicas envolvendo o Wicked. Inclusive, eu tava vendo uma galera falando assim, nossa, vamos fazer um descarrego no teatro, porque, nossa, cada treta, toda hora uma treta, não sei o quê. E, na verdade, gente, não tem nada acontecendo de treta no teatro. Isso acontece, primeiro, que esse tipo de coisa acontece em todos os lugares. Muitos lugares abafam esse tipo de situação. Então, eu acho muito importante que a gente tenha o elenco falando sobre isso, que a gente tenha o Instagram oficial falando sobre isso, que subam no palco para falar sobre isso. Então, eu acho que muito pelo contrário, e isso só mostra o nível do sucesso, o quanto está se discutindo sobre a plateia, sobre as pessoas assistindo o teatro, sobre o acesso ao teatro, sobre o aumento de pessoas, a quantidade colossal de pessoas que está indo assistir a peça. Então, na verdade, o que a gente está lidando é com o crescimento da visibilidade dessa peça, que obviamente traz também visibilidade para o teatro musical brasileiro, porque a gente sabe que que não é um teatro, que não é um produto, né, de arte barato, zero barato, bem caro inclusive, que obviamente tem lá seus ingressos mais baratos, que tem momentos onde as pessoas elas podem assistir. Hoje, se eu não me engano, tá rolando agora a sessão para ONGs, que é uma sessão gratuita que fazem, né, que é uma sessão beneficente de Wicked, que normalmente as peças fazem isso. Então, assim, a gente sabe que o brasileiro não vai ao teatro, né? Não consome teatro, já consome pouco cinema, teatro menos ainda. Então a gente sabe que as peças estão num eixo do Rio e São Paulo, e muitas vezes São Paulo. O Wicked nunca foi para o Rio, então uma das maiores peças do musical aqui brasileiro não consegue sair de São Paulo pela falta de estrutura, pela falta de incentivo, pela falta de 1 milhão de coisas. Então a gente sabe que momentos como esse, aonde um musical fura a bolha e muita gente tá lá lotando o teatro, é maravilhoso para que a gente leve cada vez mais pessoas, para que a gente tenha mais peças, para que a gente possa consumir mais cultura mesmo, né? Então eu acho zero que é uma zica o que está acontecendo com o musical. Muito pelo contrário, eu acho que isso é só um reflexo do nível do sucesso de que está sendo esse musical. E aí, uma das coisas, uma polêmica boba, na verdade, que não tem a ver com o Wicked de Brasil diretamente, mas provavelmente no Brasil deve ter alguém fazendo isso, é esse comentário que a Mira fez aqui agora, sobre pessoas estarem saindo no meio da peça. E aí aqui vale uma explicação. Se você viu o Wicked no teatro, no cinema, você deve ter percebido que é só parte 1, né? O Wicked, na verdade, é um musical de 2h30, né? Com 15 minutos de intervalo. Então tem 1h15, um pouquinho
acho que é um pouquinho mais, 1h30, o primeiro ato. O segundo ato tem um pouquinho menos de 1 hora. E o filme, quando ele foi produzido agora, o filme com a Cynthia Erivo e com a Ariana Grande, ele foi produzido em 2 filmes, né? O primeiro filme conta o primeiro ato, o segundo filme conta o segundo ato. E aí tem muita gente que assistiu, que conheceu o Wicked por causa do cinema, né? Obviamente, pelo tamanho do que o filme se tornou. E não quer tomar spoiler do próximo filme, que sai agora no final do ano, novembro de 2025, né? Então, para não tomar spoiler, tem gente indo assistir o Wicked no teatro e saindo no meio do intervalo para não ver o segundo ato, que realmente é um ato com músicas um pouco menos populares, mas que tem grandes reviravoltas e vários segredos, né, da peça que não estão no primeiro filme e nem estão no primeiro ato. Então, o que é muito curioso, porque assim, as pessoas estão colocando o filme como sendo mais importante do que a peça, sendo que a peça que originou tudo. E vou te falar que eu acho que a experiência do teatro, eu sou suspeita para falar, mas eu acho a experiência do teatro muito mais incrível do que a experiência do filme. Indo embora no primeiro. Tudo bem, você quer fazer a sua própria experiência imersiva. Calma aí. E na Broadway as pessoas estão indo embora no primeiro. Tudo bem, você quer fazer a sua própria experiência imersiva em Wicked. Vinha comprar um ingresso, assistir o seu primeiro ato e ir embora, mas, pô, assiste tudo, é mó legal. Acho que Wicked já furou a bolha e agora vai furar mais ainda aqui no Brasil. Tô ansiosa pra ver o que vai ser toda essa nova leva de fãs, de pessoas. Os comentários na internet são muito engraçados. As pessoas que não conhecem muito bem a história e ficam confusas, eu fico vendo tudo, dando risada. Oi, eu sou a Mira Ruiz, eu interpreto a Elphaba aqui em Wicked, o musical. A gente estreia de volta, desde 2016, agora a gente volta pro Teatro Renault, uma versão nova. A partir do dia 20 de março, o espetáculo tá maravilhoso. E eu não vejo a hora dos fãs antigos conhecerem o espetáculo e dos fãs que chegaram através do filme poderem entender o que é a magia do teatro. E se tudo der certo, viciarem em teatro musical e voltarem sempre para todos os espetáculos, mas principalmente para Wicked. E é isso, venham assistir 20 de março, Wicked! E na Broadway as pessoas estão... Gente, eu sou muito suspeita pra falar, porque primeiro que eu amo o teatro musical, segundo que eu amo o Wicked. E, cara, é tão importante a gente ver o tamanho, porque vocês não têm ideia. Ainda tem uma outra coisa muito legal, né? Existe no teatro musical uma coisa chamada réplica e não réplica. A versão de 2016 é uma réplica fiel da Broadway, né? Então a Broadway, ela tem um formato, com um cenário, com um figurino, etc. E quando montaram o Wicked no Brasil, a primeira versão de 2016, ela é uma réplica fiel. Então você vai ver os mesmos cenários, tudo igual, né? Depois, em 2023, fizeram a primeira versão não réplica. O que isso quer dizer? Que a produção brasileira teve a liberdade de mudar o espetáculo. Obviamente que não muda as músicas, não muda o roteiro e tudo mais, mas pode se adaptar à maneira que conta a história no quesito cenário, figurino, etc. Então colocaram muitas coisas novas, inclusive uma coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, que não existia, hoje em dia eu acho que até já existe na Noruega, se não me engano, começaram a fazer isso, alguns outros lugares de Wicked, que é a cena de Defying Gravity, que é o final do filme, do primeiro ato, aonde a Elphaba voa no teatro. Então, na versão da Broadway, ela é um elevador que levanta ela e aí dá um efeito de que ela tá voando, mas no teatro ela voa de verdade. Em 2023 ela já voava de verdade, ela voava pelo teatro inteiro, no Teatro Santander. Agora no Teatro Renault, que é um teatro muito maior, o voo é ainda mais espetacular, inclusive a gente vai ver um pedaço do voo aqui, porque faz parte do que a gente tá falando sobre o barulho, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a maneira como o Brasil conta essa história é uma forma muito, muito original, muito linda. E essa montagem de 2025 tá um arraso. Assim, infelizmente qualquer coisa tem fã muito chato, né? E na internet tem uma galera que tá desde a primeira coisa que saiu da peça falando mal do figurino, falando mal disso, falando mal daquilo. E eu sempre falo que se você gosta de teatro musical, se você não gosta de teatro musical, se você tiver a oportunidade, vá assistir o Wicked e vá assistir vários outros musicais que estão em cartaz agora. Tem Meninas Malvadas, que está em cartaz agora, tem o do Miguel Falabella, que é o Alguma Coisa Engraçada Aconteceu ao Caminho do Fórum, eu acho, que é o nome, Mamma Mia, que eu acho que tá indo pro Rio. Vale muito a pena, gente, teatro musical é uma coisa linda, maravilhosa. Eu sou muito suspeita pra falar, mas vá ver, porque vale a pena ter ingressos, normalmente ingressos populares de R$40, de R$20, então vale muito a pena ver. E a montagem de Wicked brasileira tá a coisa mais espetacular do mundo, e isso tem a ver com o nosso próximo assunto, que é o assunto do barulho na peça. Deixa eu botar aqui. Esse aqui é a cena
aonde a Mira Ruiz, a Elphaba, voa, né? Nessa montagem agora. E aí a galera tá reclamando muito do barulho, que não dá pra ouvir ela cantar. Eu não quero mostrar tudo, porque eu não quero acabar com a graça também do coisa, mas aqui de novo o barulho. Muita gente tá comentando que não dá pra ouvir nada, que a galera tá fazendo duas coisas, né? Primeiro que as músicas, ainda mais do primeiro ato, né? Que as músicas saíram todas no filme, e também a gente tem a dublagem da própria Mira e da Fabi no filme americano, a dublagem brasileira. As pessoas, elas sabem cantar as músicas e acabam cantando junto com o teatro, o que é muito chato, né? Porque não é uma versão, a gente até no teatro musical tem edições que são sing-along, né? Como se fosse um karaokê onde as pessoas podem cantar junto, mas isso não tem nenhuma sessão por enquanto assim, então não é objetivo e é muito chato você não conseguir ouvir realmente a pessoa cantar. Você tá ali pagando um ingresso que é caro, você quer ouvir cantar. Só que, sinceramente, eu vou dizer ainda mais o que eu acho sobre isso, porque eu acho que isso é um grande exagero e que isso se tornou um pouco um telefone sem fio, tá? Numa situação. Primeira coisa é que o pessoal do Wicked Brasil, aqui, ó, essa página aqui do Wicked Brasil tá aqui como página de fãs. Não é uma página oficial de Wicked, mas é uma página muito conhecida de Wicked. Então, e quando começaram a falar sobre isso, colocaram aqui, ó: teatro musical não é show, quem canta é só quem está no palco, respeite os artistas e o público, assista em silêncio, tá? Depois que começaram a reclamar muito do coisa. Sendo que tem algumas coisas, tá? Aqueles vídeos que a gente viu ali são vídeos proibidos, porque você não pode gravar o teatro, tá? Você não pode gravar nada, inclusive tem lá, se você gravar e pegarem você, vão te dar um laser ali no celular na hora pra mostrar que você não pode gravar, e se você continuar gravando, vão até você e vão pedir pra você apagar. Então não pode gravar. Eu entendo que esses proibidões, como o pessoal chama, ajudam a divulgar a peça de alguma maneira, né? Se teve uma coisa que fez também a peça entrar no hype muito forte, são todas as cenas da Fabi Bang como Glinda, e porque a Fabi Bang é muito engraçada, ela coloca muita coisa, muito meme durante a peça. Então no TikTok você vai ver 1 milhão de edits da Fabi Bang como Glinda, fazendo um monte de piada, e muita gente e hypou muito a peça por causa disso também. O que é muito curioso, porque hoje em dia criticam até não poder mais a Fabi de botar um monte de caco na peça, sendo que a grande graça do personagem dela é exatamente essa, né? Então, mas as pessoas, elas querem qualquer coisa para reclamar. Isso aqui aconteceu, postaram isso aqui, e aí a própria mídia confundiu achando que essa era a página de Wicked e a página de Wicked estava reclamando, né? Então, aqui eles até fizeram outros textos sobre isso, né? Na semana de estreia de Wicked, encontramos e conversamos com muitas pessoas que nunca tinham pisado no teatro. Então, é isso mesmo, essa peça realmente estourou a bolha e fez muita gente pela primeira vez assistir um musical. Nunca tinham ido assistir um musical e foram pela primeira vez atraídas pelo sucesso do filme nos cinemas. Sim, Wicked furou a bolha. E com isso veio também um novo público, que parte dele ainda não está familiarizado com a experiência teatral, resultando em comportamentos como gritar, cantar durante a peça e aplaudir em momentos inapropriados. Mas não é só no teatro que isso tem acontecido. Os cinemas também estão caóticos, com pessoas agindo de forma semelhante, falando alto, cantando e aplaudindo fora da hora. Hoje o Wicked vai muito além da sua fanbase. O que acontece no teatro não é causado apenas pelos fãs de longa data, mas também por esse novo público que está descobrindo o universo dos musicais pela primeira vez. Aí aqui é um pouco de uma história de quem tem a culpa. Porque aí estão culpando a galera que tá cantando como os super fãs do musical, e aí a galera tá aqui fazendo esse texto falando, olha, não é bem o fã não, é a galera nova. Então tá cada um jogando a culpa pra cima do outro, né? E aí, quando começaram a citar a página de Wicked como sendo a fonte oficial, eles vieram aqui falar sobre esse assunto porque foi uma confusão mesmo. Gostaríamos de esclarecer que, como sempre fizemos, trouxemos esse assunto para a nossa comunidade na tentativa de conscientizar e garantir que todos possam curtir o musical da melhor forma. Nosso post acabou tomando uma proporção inesperada e foi replicado por veículos de imprensa sem o devido contexto, gerando a falsa impressão de que era um posicionamento da produção oficial.
Mas reforçamos, somos uma página de fãs, falando diretamente com outros fãs. Nosso único objetivo sempre foi contribuir para que o Wicked seja uma experiência inesquecível para todos. Por aqui não há dúvida de que a nossa iniciativa foi movida por boa intenção. Seguimos apoiando o musical e contamos com vocês para garantir que cada espectador aproveite essa história ao máximo. Aí aqui um pedaço do que saiu, porque depois foi até a CBN, foi outras mídias, né, outros canais, buscar o que a produção achava disso. E aqui, ó, em nota, a produção de Wicked afirmou à CBN que apenas a primeira sessão, dia 20 de março, registrou manifestações exageradas e que medidas serão tomadas se necessário. O presidente do Instituto Artium, o Carlos Cavalcante, que foi aquele que a gente viu no palco, disse que um aviso será feito antes do espetáculo pedindo que o público se manifeste apenas ao fim das músicas. Ele reforçou que sessões sing-along não acontecerão, pois não fazem parte do ambiente teatral. E aí, uma coisa que é muito importante é o seguinte. Eu estou bem entupida. Não é isso que é muito importante. O que eu acho... Eu vou até botar uma coisa aqui, porque até o Felipe Neto se meteu na história, né? Vamos só ver aqui, calma aí. Às vezes eu acho que o que falta pra essa geração é esporro. Então, lá vai. Musical não é show! No caso, isso está acontecendo com o espetáculo Wicked, né? Aconteceu de furar a bolha do musical, explodiu por causa do filme e tem muita gente se comportando dessa maneira durante o espetáculo, o que é terrível e não representa os fãs de Wicked de verdade. Porque quem é fã, de fato, de um musical, sabe se comportar num musical, sabe ficar de boquinha calada, prestando atenção, sentindo, ouvindo, se emocionando. É dessa forma que você consome uma peça musical, meu amor. Não é cantando junto. Musical não é show, não é lugar pra você mostrar que sabe a música, não é lugar pra você fazer baderna e principalmente é um lugar pra você respeitar o ingresso que foi pago pelo seu amigo que está do seu lado. Você ter pago o seu ingresso não te dá o direito de tirar e prejudicar a experiência daquele que também pagou. E principalmente é um desrespeito ao artista que se prepara dia e noite arduamente para poder fazer um grande trabalho vocal e no fim não consegue nem ser escutado porque um bando de gente modinha que não é fã de verdade de Wicked, que tá no hype, precisa mostrar pros outros o quanto aquela peça é importante na própria vida. Então, na próxima vez que você for a um espetáculo onde você é um público modinha, assiste calado. Te adoro, Felipe, mas puta papo de velho babaca esse, né? Vamos combinar um pouco. Primeiro que essa coisa de fã modinha e fã não sei o que, cara, já me dá uma urticária essa porra. Porque o povo adora. Ai, porque quem é fã de verdade? O fã de 2016, o fã de 2003, quando saiu antes mesmo da Idina Menzel nascer, eu já estava na maternidade cantando junto com ela. Isso é uma puta de uma palhaçada, entendeu? De ficar separando pessoas entre fã modinha, fã não sei o quê, fã do hype. Que bom que tantas pessoas estão no hype agora de Wicked, estão conhecendo, e elas não são menos fãs por causa disso, só porque você conhece até a cor da calcinha da Kristen Chenoweth, entendeu? Então assim, calma. Essa é a primeira coisa. Segundo, por que eu acho que isso se tornou um grande no telefone sem fio? Porque isso não está acontecendo. Isso aconteceu. Numa vez, no primeiro, como eles falaram, no dia 20 de março, eu tava na sessão do dia 19, eu ia na sessão do dia 20 e não fui, mas o que mais me incomodou na sessão do dia 19 é a gente conversando, mas a gente conversando tá acontecendo em todos os lugares, né? Inclusive no cinema de Wicked, a galera também às vezes tem uma certa dificuldade de se segurar, né? E isso não é novidade no mundo do musical ou de qualquer lugar que tenha música, né? Qualquer peça que tenha música. Por quê? As peças da Disney, normalmente você vai ver Pequena Sereia, você vai ver peças Bela e a Fera, as músicas também são músicas famosas, que você já conhece. Por um problema de tradução, às vezes as músicas não são a mesma letra. Então, por exemplo, o musical da Pequena Sereia, as músicas do musical não são as mesmas, não é a mesma tradução, por uma questão de direitos, né, legais ali da tradução, não é a mesma tradução que tem no filme da Disney. Então, quando você vai lá, você não vai saber cantar as músicas. Mas isso é um problema desde sempre. Não é o fã modinha, fã hype, fã não sei o que, é gente sem noção, né? Independente se você conheceu agora ou há 15 anos atrás, gente sem noção tem em todos os lugares, tá? Então eu acho que esse é o primeiro lugar, não tem a ver com quanto tempo você conhece a peça, e não é o Wicked que inaugurou essa história, isso sempre existiu, sempre foi um problema.
Então, as pessoas têm que ter um pouco de noção de que não é pra cantar, que não é pra conversar, etc. Agora, a galera tem criticado muito também o povo gritar, né? Comemorar, etc. Sendo que a gente tem uma relação muito dicotômica com essa história, né? Porque a gente ama ver no TikTok como a plateia brasileira é a melhor plateia do mundo. Eu tava vendo agora há pouco a Olivia Rodrigo chocada com a plateia brasileira cantando as músicas dela. E a plateia brasileira tem uma questão de querer ser protagonista mesmo de todos os shows. E é óbvio que isso vai acabar invadindo o teatro junto. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, porque as pessoas querem ouvir, obviamente, aquela pessoa cantando. No show dá pra ouvir, no show faz parte a plateia cantar junto, mas é óbvio que no teatro as pessoas querem, até porque o áudio do show é muito mais alto normalmente do que o áudio no teatro, tá? Agora, não tem como você criticar o povo, gritar, quando a porra da Mira Ruiz voa em cima da plateia. Se tem algo que faz as pessoas se arrepiar até o último cabelo do cu, é ver essa peça da magnitude, da grandiosidade que ela é. Então não tem como, gente. Se você... Existe uma experiência de você assistir aquilo ali com a plateia muda em silêncio, e existe uma experiência da galera tá gritando, colocando uma emoção pra fora de uma situação que é muito emocionante. Se você já viu esse momento, e eu tô dando esse momento específico, mas tem vários outros, se você já viu, você já teve a oportunidade de ver isso ao vivo, você sabe que é profundamente emocionante. Inclusive tem um vídeo específico aqui que também muita gente critica, como se todos os lugares fossem assim, como se todas as sessões fossem assim, que é um vídeo antológico da montagem de 2016, que é o último dia da montagem de 2016, que eu vou até colocar aqui bem rapidinho, eu não queria colocar esse vídeo, mas eu vou colocar aí rapidinho, que é o vídeo do último Defying Gravity, que foi, você vê que não foi durante a peça, eles repetiram o número, né, para as pessoas poderem gravar, porque é uma coisa comum, você não pode gravar durante a peça no ar, mas na última sessão costumam deixar gravar alguns pedaços, porque como tá acabando ali, não vai ter de novo, então eles deixam gravar. E isso aqui, os fãs de Wicked do mundo inteiro assistem isso e ficam arrepiados com a maneira como o brasileiro lida com a peça. E aí tem metade acha o máximo e a outra metade acha inacreditável que os brasileiros estejam fazendo isso. Seja bem feliz. Então assim, e você vê... Já entenderam. E aí nos comentários você sempre vai ver, e a galera, ó, Brazilian people, you are awesome. Metade dos fãs ficam chocados de assistirem isso, e tem gente que pagaria dinheiro pra assistir isso aqui, tá? De um teatro inteiro e abaixo, com a galera cantando. Eu duvido que tenha tido uma apresentação tão emocionante como essa na história do Wicked no mundo. E ao mesmo tempo... aqui, ó, não entendo pessoas que ficam dizendo que os brasileiros são mal educados, ficam cantando e gritando. Então, assim, eu acho, sinceramente, que a gente tem que ter um certo equilíbrio na hora de fazer essa crítica. Porque faz parte o público reagir. É óbvio que tem que ter limite. É óbvio que você não pode ficar conversando que nem ficaram na minha sessão, que ficaram conversando sobre qualquer outro assunto que não a peça. É óbvio que tem que ter educação, mas eu acho que não é pra galera ficar em silêncio. Não é. Faz parte do espetáculo a plateia reagir, tá? A Mira comentou sobre isso e ela criticou bastante a galera. Ela teve uma certa crítica ali a duas coisas que eu quero colocar aqui. Aqui, ó. Agora há pouco em live a Mira Ruiz comentou sobre a polêmica envolvendo as reclamações de espectadores que se incomodam com a gritaria durante o Wicked na semana de estreia. Ela destacou a importância do equilíbrio e do respeito às diferentes formas de reação no teatro. É isso, entendeu? Eu acho que assim, é óbvio que tem que ter um limite, mas não é pra constranger as pessoas para que elas não
para que elas não se emocionem durante a peça, né? Até porque isso faz diferença para ela também, inclusive no palco, né? Deixa eu falar uma coisa sobre o assunto todo. Eu não falei antes até porque eu tava lendo tudo e vendo, eu vi o que o Felipe Neto falou, até conversei com ele por direct, a gente se falou. E eu tava formando a minha opinião ainda. Tipo, eu passei por 1000 opiniões diferentes nesses últimos dias a respeito de tudo. E eu ia mudando de opinião porque eu ia, tipo, perdendo o foco da coisa principal, mas porque eu perdi o foco com outras coisas que me irritavam dentro desse tema. E aí minha cabeça ia pra várias coisas diferentes. E também meio que, tipo, foda-se a minha opinião, porque eu penso um pouco isso também. Tem tanta gente falando, todo mundo falando na internet, todo mundo quer falar, que todo mundo quer o seu tequinho de Wicked, do quanto o Wicked dá views. E eu sinto que eu não queria... eu só sou uma pessoa, tenho a minha opinião, tenho a opinião da Fabi, tenho a opinião da camareira, tenho a opinião da minha mãe, tenho a opinião do Fabrício, tenho a opinião do elenco, tenho a opinião de cada pessoa tem uma opinião a respeito. Mas acho que, obviamente, uma coisa que é em comum pra todos é: teatro é um lugar que a gente tem que respeitar. Aliás, o mundo é um lugar onde a gente tem que respeitar a pessoa que tá do nosso lado. Eu não tenho ido no cinema, porque toda vez que eu vou, o cinema virou uma coisa que me irrita num grau. Que as pessoas falam como se elas estivessem na sala de casa. E então eu sou uma pessoa que se irrita super com isso. Mas o que tava rolando aqui no Wicked especificamente é que eu particularmente acredito que a produção também, porque mira e produção são coisas diferentes. Produção de Wicked é uma coisa, mira é outra. Eu não sou produção de Wicked. Então não tem nada que eu possa fazer a respeito das coisas, a não ser meio que falar aqui. Mas acredito que tanto eu quanto que tô vivendo a cena, né, o Define Reverie, aquele momento maravilhoso que a gente criou aqui nesse Wicked Brasil, assim como a produção, a gente tava tentando entender a situação como um todo ainda. A gente não sai tendo uma resposta a respeito eu não saí tendo uma resposta pronta a respeito do que estava acontecendo. Virou um auê aqui na internet que eu achei interessante de observar. Mas eu tava achando que era semana de estreia, é um pouco assim a semana de estreia. Mas claro, se tá incomodando tantas pessoas que gastaram muito dinheiro pra isso, é uma coisa que tem que ser falada a respeito, porque tem que ter respeito com a pessoa do teu lado. Tá incomodando? Mesmo tá incomodando o Twitter, que procura qualquer coisa pra falar. Eu sempre tento levantar um pouco isso. Porque até então, pelo Twitter, mudava o cenário, mudava a maquiagem de todo mundo, mudava o figurino de todo mundo. Agora as pessoas pararam de falar um pouco de Wicked e estão começando a falar de Vale Tudo, né? Então, assim, sempre vai existir a necessidade de você queimar as coisas num grau bem desequilibrado, né? Uma coisa é você criticar, eu acho que faz parte criticar. A outra coisa é você pegar qualquer coisa, porque aí isso já conecta a várias outras coisas. Um monte de gente que nem foi no teatro, que nunca foi e nem tem interesse de ir, começou a falar desse assunto num lugar de querer já provar uma coisa prévia, que o brasileiro é sem noção, o brasileiro é mal educado, o brasileiro é um boçal, um babuíno que não consegue viver em sociedade. Já existe um pouco dessa imagem que a gente precisa alimentar o tempo inteiro. E se isso vem através do brasileiro gritando numa peça de teatro, vamos pegar isso para alimentar essa história. Então eu acho que tem um pouco desse lugar que a gente tem que tomar um certo cuidado. Existe uma narrativa na internet que já mexe com os humores das pessoas, e essa narrativa, toda vez que existe uma exemplificação para justificar aquela narrativa, ela é usada com muita força. Então eu não sei se as pessoas estão realmente super incomodadas com esse assunto. Eu só vejo gente saindo do teatro muito emocionado com o que passou. E eu só ouvi gente cantando junto, realmente eu só ouvi isso na estreia. Mas eu ouvi relatos de pessoas que ouviram outras pessoas cantando em outros dias. Eu não ouvi isso de onde eu tô lá em cima, eu só ouvi na estreia. O que eu ouvi todos os dias foi sim uma gritaria muito forte durante o número inteiro. Mas eu realmente achava que era algo que estava acontecendo porque uma concentração muito grande de pessoas que são muito fãs ao mesmo tempo naquela semana de estreia, e também muita gente que nunca viveu aquilo tá vivendo pela primeira vez ao vivo.
Então, realmente, tem que ter um limite, tem que ter cuidado, tem que respeitar a pessoa do seu lado, que às vezes reage diferente de você. E ponto, isso que tem que acontecer, ponto. Eu nunca me senti ofendida, não vou dizer que eu senti, que me atrapalhou nem nada, porque lá em cima é outra perspectiva, é outra coisa. Quando vem a gritaria, massa sonora, não ouço minha própria voz, mal ouço minha própria voz, mal ouço a orquestra e tal, mas ainda assim eu consigo manter o meu foco ali e tem uma sensação também muito forte e interessante de estar vivendo essa cena. Então eu não tive, o primeiro pensamento da minha cabeça não foi calem a boca, vocês estão me atrapalhando, ou calem a boca, vocês estão atrapalhando. Confesso que foi meio tipo, semana de estreia, que loucura, tô conseguindo vencer isso. Então, do meu ponto de vista, tinham muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo na minha mente. Mas lendo o que as pessoas estavam dizendo, realmente é uma coisa que a gente tem que tentar educar, tentar falar a respeito. Se eu puder fazer esse pedido, é pra gente tomar esse cuidado. Porque é uma coisa que a gente tem que chegar no meio termo. Porque é uma cena maravilhosa que provoca coisas incríveis. Tem outra parte aqui, ó, que ela continua falando sobre Deixa isso. eu falar uma coisa sobre... Ai, Jesus, apertei tudo errado aqui, socorro. Não falei antes até porque eu tava lendo tudo e... Calma. Foi. Mas onde me preocupa? Aí é onde entra a merda da internet. Porque eu seria a primeira pessoa a falar... Ela falou muito mais sobre isso, porque isso aqui é uma live, tá? Então foi cortado. Então, no final das contas, é isso que eu acho. Que as pessoas têm que ter noção, cuidado, educação, mas não é pra transformar a peça num enterro, onde todo mundo fique quieto, porque a emoção do público faz parte. Faz parte, tá? Então, vamos lá. E aí tem uma segunda coisa aqui, que eu acho que aí já é um outro ponto importante da gente levantar. Mas onde me preocupa? Aí é onde entra a merda da internet. Porque eu seria a primeira pessoa a falar, não controlem a reação de vocês. É teatro, vocês têm que viver aquilo do jeito que vocês se sentirem que tem que ser. E se o grupo tá gritando, o grupo tá gritando. Mas não é bem isso que acontece. E o que sinto que tá acontecendo agora é uma coisa muito forte que tem acontecido nas redes sociais, que é... Porque se fosse só gritaria, eu estaria falando, calma, vai passar. Mas é isso junto com uma quantidade de celular absurda na plateia. E isso me incomoda muito, pessoalmente. E eu acho muito complicado, gente, porque eu vou falar uma coisa, eu também entendo, eu entendo super, só que é um momento tão catártico, o final do primeiro ato, ele provoca uma catarse tão forte, que as pessoas ficam tão embasbacadas, que hoje a gente sabe que a primeira coisa que as pessoas fazem quando vem uma coisa muito impressionante é puxar o telefone pra gravar. Eu entendo as pessoas que fazem isso, entendo que é uma coisa que divulga muito a peça, ao mesmo tempo é uma coisa que atrapalha bastante, acho que a experiência geral, assim. Porque é óbvio, acaba misturando essa história de que hoje em dia no show todo mundo grava mais do que assiste. Mas eu consigo entender o porquê que isso acontece. Né? Todo mundo tem a vontade de você marcar para sempre aquele momento muito emocionante na sua memória e na memória do seu telefone, né? Mesmo que seja proibido, e nessa hora o teatro nem consegue controlar. Porque o teatro, se você nunca foi no teatro musical principalmente, fica sempre uma pessoa lá atrás com um laser, aqueles lasers vermelhos, e assim que vem alguém gravando, a pessoa liga o laser em cima da pessoa, e aí já tem gente da produção em volta que vai até a pessoa pedir para ela parar de gravar, tá? Se a pessoa não parar de gravar pelo laser, ela para de gravar pela produção, e pode sim se pedir para que a pessoa abra e apague o vídeo. Nessa hora não tem o que fazer. Nessa hora não tem laser, só se a pessoa fosse um polvo com 500 braços para realmente poder prestar atenção do nível da emoção que é e das pessoas gravando. Eu acho isso um problema, sim, mas também dá para entender. Eu tenho um monte de proibidão que eu adoro assistir, eu sempre sou a pessoa que... Pessoas que eu conheço, amigos, fãs, que são realmente fãs, que eu sei que estão fazendo isso, que filmam, mas que eu nunca vi na vida essas pessoas me filmarem. Mas o que eu tô falando... Que ainda tem isso, né? Se tem uma coisa que muito fã sabe, é filmar de uma forma escondida, né? O que tem de canal de YouTube aqui, de uma galera que consegue filmar, que eu não sei como consegue,
Mas é legal porque você cria um registro, muitas vezes essas peças nunca são registradas publicamente. Obviamente que a produção tem um registro, mas nunca, os fãs nunca sabem. Tem várias peças que eu assisti por gravações, entendeu? Várias. Eu tenho no meu perfil hoje. Antes de estar em Wicked, a Mira estava fazendo Legalmente Loura, que é uma das peças que eu mais amo na vida. Na última sessão, eu assisti as duas sessões do último dia, e na última sessão, que foi o momento onde a plateia participou muito, onde todo mundo estava gritando não, onde todo mundo estava gravando, eu gravei a peça quase inteira. Entendeu? Tá no meu stories lá vários pedaços da peça, porque é uma peça que eu tenho uma paixão profunda e que eu de tempos em tempos vou lá e assisto de novo. Então é muito louco isso e é muito legal, porque é uma oportunidade que as pessoas de fora, e eu recebi muita mensagem nesse dia, e eu sempre faço muita questão de todo musical que eu vou, eu gravar pelo menos o curtain call, que é o momento onde a galera agradece, para as pessoas de fora terem alguma experiência, porque não é uma experiência que qualquer pessoa pode ir pelo preço e só sem São Paulo normalmente. Então eu sempre faço muita questão de gravar e colocar isso nos stories para as pessoas terem um pouquinho dessa experiência. E tem muita gente que só consegue assistir musical pelo YouTube, ou pela internet, ou pela gravação pelo Proibidão. Então dá para entender, entendeu? E eu te digo que não é uma coisa que proíbe. Eu sou muito crítico, eu fiquei muito puta, inclusive, esses dias. Eu preciso fazer um puta parênteses nessa história. Eu subi ontem um vídeo do Pesadelo na Cozinha, pegando um pedaço de uma coisa que aconteceu, e em menos de 1 hora o vídeo foi derrubado pela própria produção do Pesadelo na Cozinha. Até então, essa é a 3ª temporada do Pesadelo na Cozinha, até então eles nunca faziam isso, até desmonetizavam o vídeo, mas nunca bloquearam o vídeo, e a gente tem que lembrar que Pesadelo na Cozinha viralizou por causa do Desliga o Freezer à Noite, por causa do Twitter e por causa do TikTok e por causa do YouTube. Porque foram as pessoas fazendo e mostrando aquela cena que fez o programa virar uma febre. Né? O programa tem a fama que tem porque a internet mostrou pedaços do programa. Né? Porque a internet foi lá e cortou pedaços absurdos do programa e fez aquilo viralizar. E me incomoda profundamente agora, depois que o negócio virou hype, depois que o negócio bombou, eles começaram a derrubar vídeos dos criadores de conteúdo que estão mostrando outros pedaços. Eu até entendo eles criticarem de mostrar o vídeo inteiro, mas o meu vídeo não tinha o vídeo inteiro. Meu vídeo tinha 7 minutos, eu acho, de um pedaço do episódio, muito cortado, e com várias interrupções minhas, e ainda assim derrubaram o vídeo. Então eu acho uma grande de uma palhaçada, porque se tem uma coisa que eu sou muito ferrenha defensora, é que a gente que faz react aqui, a gente divulga as coisas, tá? Então, o Proibidão também faz parte da divulgação. É de gente, desde o primeiro número que eu entro, a galera aqui, assim, assistindo a peça com o celular aqui, ó. Assim... E vários. E depois no voo eu voava, tinha o que tinha de celular assim, ó, com live ligada. Isso aí é do nível de... E o que me irrita, porque daí é todo mundo querendo poder fazer o seu vídeo viralizar no TikTok. O seu Proibidão viralizar no TikTok. Aí é o hater tentando fazer o vídeo dele viralizar, falando mal dos gritos no Defying Gravity, pra dizer que o Wicked é insuportável. Aí um vídeo dessa pessoa viraliza pra falar de uma coisa que eu acho importante. Só que aí viraliza o vídeo da pessoa que é gordofóbica, que é um monte de coisa. A gente tá dando também palco pra isso, sabe? Então tem muitas camadas que iam me tirando esses últimos 24 horas. Eu ficava tipo, não, mas tem isso, mas tem aquilo. Mas principalmente esse cuidado com não postar a peça inteira no TikTok, cara. Não postem. Porque eu sou a pessoa que adora ver Proibidão da Broadway, tá? Acabei de ver um monte de vídeo da Death Becomes Her. Então aparece no meu TikTok. Eu sou a pessoa que consome esse tipo de conteúdo. Mas trechinhos. Assim, se vai filmar, você já vai fazer cagada que não é pra fazer. Ou tem às vezes a galera faz uns compilados de melhores momentos. Eu acho isso muito legal. Eu acho que isso vende a peça. Eu acho que isso só agrega ao mundo Wicked. Mas isso tem que ser feito com uma parcimônia. Que ninguém veja a sua câmera. Sei lá, não dá pra... Eu acho que... Ou se você é uma pessoa que monta vídeos que você achou na internet, você monta um compiladão. Vocês entenderam, né? E aí, obviamente, que depois daquele papo que teve, o Carlos foi falar sobre essa parte aqui, que tá agora, pelo que eu tô entendendo, eles estão avisando antes de todas as sessões de Wicked sobre a galera dar uma relaxada, né? Os fãs e os do hype, né, Felipe Neto? Brincadeira. A gente ouve o ator,
entende o que ele está cantando porque faz parte da narrativa para a gente entender a história, e depois a gente aplaude com muito entusiasmo. Eu não quero tirar o entusiasmo dessa plateia, eu não quero tirar o entusiasmo de Wicked, não quero tirar as risadas, eu não quero tirar o divertimento de vocês. Eu só quero pedir que tenhamos respeito por quem está do nosso lado. Só isso. E se a gente souber ter respeito, tá? Eu duvido que as pessoas consigam se conter na cena final do primeiro ato, que tem uma música que eu não lembro do nome. E eu quero dizer uma coisa que nós vamos levar muito sério. Quando vocês compram o ingresso, tá? Não é pegadinha não, isso é legal. Vocês estão firmando um contrato com essa produção. E essa produção é fiscalizada, tá? E é penalizada por rupturas de imagem do espetáculo. Ainda tem essa pequena vírgula, que é o seguinte: o espetáculo ele não é filmado, e você não pode filmar, não é porque a produção é chata e não quer deixar. É porque esses caras aqui pagam uma fortuna para ter direito sobre a peça. Né? Então a peça, na verdade, quando ela é montada no Brasil, você tem que pagar o direito da peça para a pessoa que fez. E entre esses direitos pagos, né, entre as regras desse direito, está que essa peça não pode ser veiculada. Então é por isso que eles não podem deixar gravar. Então é aquela história, existe a cultura do proibidão da Broadway há 500 milhões de anos. Tem peças, né, antológicas que são filmadas, que são vendidas a preço de ouro, porque ninguém tem a gravação daquela peça. Então isso acontece, esse mercado paralelo, ele acontece. Mas tem que ter um certo limite, porque senão a peça realmente é penalizada se virar um festival, entendeu? Cadê? Não pode gravar. Não pode gravar. Além de ser absurdo como desrespeito a esses atores, tá? Desrespeito a Mira Ruiz, desrespeito a Fabi Bang, desrespeito a todo o elenco. Então, vamos ter uma noite prazerosa, vamos ter uma noite alegre, vamos ter uma noite feliz e vamos, tá? A gente... É isso, gente. Nunca imaginei que ia estar fazendo um vídeo de mais de 1 hora de Wicked nesse canal. Ai, que satisfação. Quem vai ver ainda? Vamos ver, gente? Eu quero muito ver de novo, se tiver ingresso, né? Porque, pelo que eu tô entendendo, né? Mira Ruiz e Fabi Bang já estão comemorando o Natal, já, né? Porque a peça já tem até julho, eu acho. Se depender do público, vai até 2027, né? Mas vou ver pela segunda vez em algum momento. Vamos, todo mundo assistir? Todo mundo em silêncio? Beijo, gente.